Bolsonaro fez um chip hormonal. Recentemente, em uma entrevista aí com o Léo Lins, Bolsonaro falou que fez um chip hormonal. E aí ele fala um pouco sobre isso. Hoje nós vamos fazer um react, ou seja, ver o que ele falou e principalmente tentar entender o que é um chip hormonal. Por que talvez ele tenha feito esse tratamento, para quem que isso serve, homem pode fazer, mulher pode fazer, de onde veio esse nome chip. Hoje a gente vai conversar e entender tudo sobre isso. Vamos começar vendo aqui alguns trechos aí dessa entrevista. Hoje, de 0 a 10, seja sincero, Bolsonaro. A relação tá como? Rapaz! Ele tá falando de parte libido. É isso, numa boa, eu quase falando aqui. Fala, agora eu quero ouvir. Você tá ameaçando falar, fala. Eu tô com 69 anos. 70 anos, né? 69. Agora é chip. Já ouviu falar? Gente, que situação. Se eu não fosse... Meu pai amado. Pô, se eu... Pronto. Ok. Então aqui a gente já tem algumas informações bem interessantes, tá? Antes de continuar, uma coisa que é importante. Esse aqui é um vídeo sobre implantes hormonais subcutâneos. É um vídeo sobre medicina. O que não é? Não é um vídeo sobre política. Dependente de qual fosse o político, o indivíduo famoso que tivesse feito um implante hormonal, eu iria falar do mesmo jeito. Então, se sua expectativa é falar sobre política, pode sair. Esse vídeo não é pra você. Mas vamos lá. Já tem algumas informações interessantes. Aqui ele fala que ele tá com 69 anos de idade. Vamos arredondar para 70. E aí, o entrevistador pergunta para ele, pô, mas e aí, como é que tá a sua parte aí de disposição e tal? Né? Ele tá falando da parte sexual, da libido e tudo. E aí ele fala, não, tá boa, tá ótimo e tal, dá uma risadinha. E ele fala, é por causa, você não vem me falar de Tadalafila. Tadalafila é uma medicação que a gente usa muito na medicina, que ajuda ali na parte da manutenção da ereção, principalmente. Aí fala, não, o negócio é o chip que eu coloquei. Aí eles fazem aquela coisa, chip hormonal. Então vamos lá. Chip hormonal é uma forma que as pessoas se referem aos implantes hormonais subcutâneos, que nada mais são do que pellets. Né? Em outras palavras, eles são a medicação, o hormônio, no caso do homem a testosterona, prensados de uma forma muito específica e colocados no nosso corpo. Gente, implantes hormonais existem há muito tempo, desde 1960 aproximadamente. Os primeiros implantes remontam a essa época e eram de testosterona. Implantes subcutâneos, ou seja, essas pequenas pastilhas, né? Ele até vai falar isso mais na frente no vídeo. Pequenas pastilhas que são colocadas embaixo da nossa pele tem o nome de pellet. E esses pellets podem ser de diversas substâncias. Desde alguns muito pequenininhos com estrogênio, com gestrinona, que ganhou o apelido de chip da beleza. Eu sempre falo da gestrinona e da historinha que trouxe o nome de chip da beleza para o mundo aí, que as pessoas adoram falar esse termo, né? Chip da beleza. Foi por causa que Dr. Elzimar Coutinho, uma sumidade no mundo dos implantes no mundo e no Brasil, há muitos anos atrás, colocou um implante hormonal na saudosa Hebe Camargo. E em uma entrevista, alguém perguntou por que ela estava bonita, se sentindo bem e tal, e ela falou que botou um chip da beleza. Era gestrinona na época, que é uma substância, uma medicação hormonal que nós usamos em certas situações nas mulheres. Bom, também existem implantes não hormonais, como por exemplo o implante de NADH, que é uma substância que nosso corpo usa para favorecer a produção de energia, principalmente por meio das mitocôndrias. Muito bem, então os implantes são colocados embaixo da pele, na gordura subcutânea, um ponto muito específico. Esse é um procedimento que pode parecer complexo, mas não é. É um procedimento feito em consultório. O que a gente fala muito na medicina hormonal, né, é que o difícil não é colocar um implante. Isso é um procedimento tecnicamente simples. O difícil é fazer uma correta indicação dele, que é o que nós vamos conversar um pouquinho. Ou seja, quem pode colocar, quem não pode colocar e, a partir do momento em que eu coloco, qual a dose, como que eu vou fazer esse acompanhamento para controlar possíveis efeitos colaterais. Os implantes hormonais têm basicamente dois tipos. Os pellets, que é o que ele está falando aqui, e nós só fazemos implante hormonal masculino na forma de pellet. E existem também os silásticos, que são um pequeno tubinho de silicone. As mulheres conhecem mais ele. Esses silásticos, que é um tubo de silicone que não é absorvido pelo nosso corpo, tem que ser retirado depois, ele dura um pouco mais, mas as quantidades de hormônios são pequenas. Mulheres também podem fazer os pellets, normalmente. A duração de um implante hormonal é de mais ou menos 6 meses para os pellets hormonais, né? Enquanto que para esses outros elásticos, essa duração pode ser maior, 8 meses, 12 meses. Vamos continuar vendo aqui o vídeo.
Se eu tivesse outros campos sexuais, não precisava estar na fila da chip. Se eu tivesse outros campos sexuais. E sinto com 40 anos de idade. É mesmo? O que acontece? Eu não vou falar que é o médico, vou falar, certo? Você que o médico Se for pra propaganda. tá? O que acontece? Você, com a idade vai chegando, você vai tendo problemas. Claro. Quando ele faz exame de sangue em você, com a tua deficiência em vitamina D, que é uma corrente, não basta você apenas... Que ele fala de problemas, né? A idade vai chegando e a gente vai tendo problemas. Bom, primeiro ponto, né? A teoria do envelhecimento diz que o ser humano começa a se degradar desde o momento em que nasce, na primeira respiração. Nós oxidamos o nosso organismo, vamos destruindo ele lentamente, por mais que os nossos hábitos sejam saudáveis. Por isso que todo mundo vai envelhecer. Se isso é uma coisa desejada ou não, é outra discussão, mas é um fato que vai. E aí, sistemas que antes funcionavam bem no nosso corpo, agora vão começar a não funcionar tão bem assim. A parte hormonal é classicamente um desses sistemas. No homem, por volta ali dos 35, 40 anos de idade, a produção da testosterona começa a cair. Na casa de 2, 3% ao ano. Então, se você é um homem que tem um nível de testosterona inicial alto, é provável que demore muito tempo, muitos anos, para que a redução da testosterona se torne algo sintomático em você. Alguns homens que começam a vida com menos testosterona, vamos dizer ali 350, 400, talvez uns 40 anos de idade, ele já comece a ter estes sintomas aqui. O normal, em outras palavras, simplificando, é que a reposição hormonal no homem acontece entre os 40 e os 70, em média. Já na mulher é diferente. A mulher, ela vai ter o período chamado de menopausa, que é quando cessa a menstruação. Alguns anos antes desse período, existe o climatério, que é o melhor momento para fazer a reposição hormonal. Esse dado é importante para as mulheres. Por quê? Porque sempre me perguntam isso, tem que entrar na menopausa, tem que acabar os hormônios. Não. O melhor momento é justamente quando eles estão flutuando ali. Período ali de mais ou menos uns 2 a 5 anos antes da menopausa, que a idade média é por volta dos 50 anos. Então, mulheres, por volta ali dos 40 e poucos, 45, já vão começar a ter sintomas, e algumas lá para os 50 e pouco, e vão fazer a reposição, que pode inclusive ser feita por implantes. E aí, ele vai falar também o seguinte, tudo começa a dar errado, outras coisas também. Algumas a gente até pode resolver por implantes hormonais, chips, né? Que por sinal não tem nada de eletrônico. Já vi essa dúvida muitas vezes, que o chip é um pequeno computadorzinho que você coloca ali e ele vai... Não tem nada disso. É a medicação prensada de um jeito muito específico para ser absorvida pelo nosso corpo. Vamos ver o que mais ele fala. Vou corrigir a testosterona. Se a corrente no meio não tem vitamina D, já era. Então, eu vou falar pra você numa boa. Como é que tava a sua testosterona? É a velharada aí, tá vendo? Fala. A velharada. Você faz isso aí, o que eu chamo de chip? O cara bota umas pastilhazinhas aqui atrás no... É o pellet que ele tá falando, as pastilhas. Na região da coluna sacrococcigana. 6 meses aqui vai Sacrococcigana, tá bom. Abre Dura 6 meses. sério? Nada, vai nada, tranquilo. Depois 20 dias depois você começa... 20 dias já bate. Já. Ó lá. Ó, o Léo Lins tá sabendo. Ele fez, inclusive, o movimento certinho. Ele falou assim, coloca aqui um negócio. Pois é, a gente usa esse aparelho, o trocáter, que dá muito medo nas pessoas, né? A gente mostra aqui assim. Mas, na verdade, é exatamente o que ele mostrou. Nós fazemos uma anestesia num ponto específico aqui posterior, nessa região, mais ou menos a linha do cinto no homem, ou da lingerie na mulher. Fazemos a anestesia e esse instrumento ele vai por baixo da pele. Nós vamos colocar em formato de leque esse instrumento e vamos inserindo os implantes que vão ficando ali embaixo da pele. Falando assim, né, esse é um conhecimento já um pouquinho maior, mas na verdade a percepção para o indivíduo que está fazendo é a dor da anestesia apenas. Anestesia igual quando você vai no dentista ou quando você tem que fazer qualquer outra coisa, anestesia local. E a passagem desse instrumento é indolor, ou por vezes a gente vai ter pequenas áreazinhas com um pouquinho de dor, a gente anestesia um pouco mais, porque a gordura não tem inervação. Então, procedimento muito simples na realidade. Mudou sua vida? Mudou. Olha que interessante. Aí ele fala, mudou sua vida? E ele fala, mudou. E muda mesmo. Isso aí é um fato. Um implante hormonal, uma terapia hormonal, sendo melhor, né? Falando melhor, uma terapia hormonal, quando bem indicada, muda a vida da pessoa. Por quê? Quando eu falo bem indicada, para quem é uma reposição hormonal? Para quem é um chip, seja ele qual for? Via de regra, os implantes hormonais, os chips hormonais, são para a reposição hormonal, seja ela no homem, seja ela na mulher, ou seja, nos casos do envelhecimento normal do nosso organismo, onde eu vou ter uma falta desses hormônios e nós vamos manter eles em níveis normais. E é por isso que acontece esse efeito que ele fala, parece que eu voltei a ter 40 anos de idade, porque eu voltei para um patamar normal para o organismo daquela pessoa. Na mulher, a lógica é exatamente a mesma. Eu vou ter sintomas ali
da falta de hormônio, no caso do homem, uma dificuldade muito grande na memória, uma alteração no padrão de sono, acúmulo de gordura, perda de massa muscular, cansaço, fadiga, irritabilidade. E a questão também da ereção, né? Redução da libido, dificuldade na ereção. Já na mulher, eu vou ter secura vaginal, vou ter variação, labilidade do humor, a mesma questão do aumento de gordura e perda de massa muscular e da atenção que fica reduzida. Nos dois, a reposição hormonal tem uma indicação muito clara no contexto do envelhecimento, certo? Mas ela pode ser usada também, as terapias, aí já não é mais uma reposição hormonal, tá? São as terapias hormonais que podem sim ser feitas por implantes hormonais. Existem outras indicações, algumas clássicas, do chip da beleza, ou seja, da gestrinona, é na mulher com endometriose, que é uma doença que mexe no útero, causa sangramento, dor, miomas uterinos, variações muito grandes, né? Aquela de um jeito simples, a TPM muito intensa, aquelas variações muito grandes, sangramentos uterinos muito intensos. No homem, existe uma indicação muito interessante, que é durante o processo de emagrecimento. Existe uma doença específica chamada MOSH, que é uma baixa da testosterona específica da obesidade. E uma das possibilidades é fazer uma reposição hormonal de testosterona durante o emagrecimento. Cessado o emagrecimento, eu vou reavaliar a pessoa e ver se ela precisa manter aquilo ou não. Às vezes a gente faz isso inclusive em homens jovens, respeitando ali as indicações e contraindicações de cada um. Além disso também, eu gosto muito dos implantes hormonais para certas doenças que mexam com a massa muscular. Ou seja, doenças como a sarcopenia, que é a baixa massa muscular, que chega a um nível da pessoa não conseguir fazer coisas no dia a dia, pessoas mais idosas, inclusive. Os hormônios podem ser muito interessantes nas sequelas, indivíduos que têm compressões medulares, sequelas pós-trauma, pós-acidente, esse tipo de coisa. Ou então doenças de consumo, a pessoa ficou internada há muito tempo, o hormônio ajuda muito no reganho / manutenção da massa muscular nesse contexto, tá? Aí, inclusive, entra um implante muito interessante, que é o implante de oxandrolona, que não é indicado para reposição hormonal, mas, eventualmente, em casos como esses, podem ser feitos sim. Bom, por fim também, nós temos a indicação dos implantes não hormonais. Falei um pouco mais cedo do NADH. O implante NAD pode ser usado nas doenças que cursam com fadiga, astenia, cansaço. Particularmente, algumas doenças pós-infecciosas, do pós-Covid, Covid long, que nós chamamos. Pode acontecer também com outros, como por exemplo, infecções por chikungunya, por zika, na realidade por qualquer doença infecciosa, também por doenças que mexem nas mitocôndrias, doenças crônico-degenerativas, aí você vai ter uma miríade, diabetes, hipertensão, um monte de coisa. Vão mexendo no nosso sistema energético, gerando uma dificuldade, um cansaço cada vez maior. Quem que pode fazer um implante hormonal e quem não pode fazer? Via de regra, respeitada a indicação, beleza? Praticamente todo mundo vai poder fazer. Quem não pode são casos específicos. Basicamente, e isso aqui tem muita dúvida no consultório também, basicamente quem tem um tumor em andamento. É praxe dos médicos que trabalham com hormônios sempre. Se você tem um tumor, independente da parte hormonal, vou chutar aqui um tumor de tireoide. É de praxe o médico que faz a reposição conversar com você e com o oncologista se é possível fazer essa reposição. A gente não faz sem um aval dele. Mas o trio clássico são tumor de próstata, de mama e de uterinos, de útero ou colo de útero. Esses três, historicamente, não é feita a reposição hormonal. Isso, aos poucos, está mudando. Tem trabalhos já mais iniciais mostrando que, dependendo do tipo de tumor, até pode ser feito. Mas entenda, esses tumores muitas vezes vão se alimentar do hormônio. Então, acaba que não faz sentido a gente fazer uma reposição e a pessoa está combatendo ali o câncer. O hormônio não causa câncer. Isso é uma dúvida antiga que, infelizmente, alguns médicos ainda repetem. Não causa o tumor, mas no contexto da existência do tumor, eu não devo fazer. Outras causas clássicas, né? Pessoas com probabilidade alta de tromboses. Isso pode ser bem avaliado no consultório, seja pela história clínica do indivíduo, seja por alguns exames. Mulheres que estão num momento em que elas podem ou querem engravidar. Se quer engravidar, esquece a parte hormonal. E se ela pode engravidar, eu tenho que tomar muito cuidado, porque alguns dos hormônios vão mexer com o bebê, com o feto, gerando um risco maior de aborto, por exemplo. Então eles não seriam indicados. E no homem, eu vou inibir a fertilidade dele, pelo menos no período em que eu estou usando ele ali. Então se o homem quer engravidar, né, vamos botar assim, quer ser pai, não faz sentido fazer o uso do hormônio aí por um período de uns 6 meses a 1 ano. Além disso, existem algumas outras contraindicações um pouco mais relativas que vão ser vistas como um escrutínio médico, uma consulta muito bem feita. Tem que ser assim. A gente tem que entender bem
pô, essa pessoa tem a apneia do sono, será que eu devo fazer nessa mulher que está um pouco acima do peso ou não? Eu devo emagrecê-la primeiro? Realmente eu preciso do implante ou é outro motivo que trouxe essa pessoa no meu consultório? Eu preciso fazer uma consulta muito bem feita. E aí, feito isso, havendo a indicação, eu vou calcular a dose e o paciente querendo fazer o implante, vai ser feito. Uma dúvida que me perguntam, eu vou aproveitar para falar, mas saibam que isso varia muito ao longo do tempo e nas clínicas, que é o valor que os implantes podem ter. Veja, um implante dura em média, os pellets, que eu não vou falar dos implantes silásticos, que não é minha área de atuação. Eu trabalho basicamente com os pellets, que são o que ele falou, as pastilhas, né? Então, a média de valores vai depender de alguns fatores. Do médico, da clínica, dos custos envolvidos com a clínica e do que está sendo utilizado. Então, eu sempre brinco que nesse momento é um dos momentos em que a mulher se dá bem. Porque para as mulheres, os implantes eles são um pouco mais baratos. E tem menos efeitos colaterais do procedimento, porque como são menos implantes, tem menor chance de inflamar, infectar, sangrar, coisas normais de qualquer procedimento. Mas como o volume de coisas é menor, na mulher esse risco ele é menor, então o implante é um pouquinho mais confortável. De forma geral, vai variar em homens ali entre 5 mil, 8 mil reais e ele dura esse período de 6 meses. Enquanto que na mulher, algo entre 3 a 6 mil. Pode ser mais, menos é um pouco difícil, né? A não ser que seja uma quantidade muito, muito pequena, muito pontual e mesmo assim é muito difícil ver um valor menor que esse, tá? Bom, para finalizar, né? Para finalizar, implante hormonal é um procedimento simples de ser feito, difícil de ser indicado, bem indicado e bem controlado. Precisa de um médico muito experiente para isso. Mas com relação ao procedimento, pode ficar muito tranquilo. No final das contas, muito provavelmente só quem sabe o motivo do porquê que ele fez exatamente é ele, mas é muito provável que tenha feito por conta do passar da idade mesmo. É o normal. A gente ter que fazer uma reposição hormonal. Eu brinco com as pessoas, todo mundo vai ter que fazer uma reposição hormonal. A diferença é que alguns não vão chegar na idade, infelizmente vão morrer antes. Ou não vão poder fazer por uma dessas contraindicações. Mas se não, em teoria, todo mundo deveria fazer, porque gera uma qualidade de vida muito melhor do que não fazer. E é isso que eu acho que esse vídeo mostra quando eles estão conversando de uma forma informal sobre qualidade de vida. E ele fala um pouco de outras coisas, né? Ah, vitamina D, vitamina B12. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso. Claro que não pode ser uma terapia pontual. Porque aí, às vezes, eu até resolvo uma coisa, mas eu vou resolver só uma parcela dos sintomas do paciente. Eu preciso tentar observar o indivíduo como um todo. E aí vem a dificuldade de um médico que trabalha com medicina integrativa, ou seja, olhando esses múltiplos sistemas e ajudando a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, resolver as doenças que ela tem, ter um desempenho melhor na vida dela, ou seja, o motivo original da existência da medicina. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo que o intuito dele era mostrar que os implantes hormonais, os chips, estão se tornando uma coisa um pouco mais popular a cada dia. Se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações. Eu estou sempre fazendo vídeos com essa temática e principalmente, como diz lá o Bolsonaro no vídeo, manda esse vídeo para velharada. Pro pessoal que você acha que precisa fazer o implante, né? E brincando, né, gente? Pô, não é pra velharada, mas pra quem precisa. Pode ser uma pessoa até um pouco mais nova, sim, sem problema nenhum. Homem ou mulher.